Se apresente para o nosso público, quem é o professor Odernan dos Santos Dias, né? Sim. Ó, a Regilane entrou. Eu nem falei com o pessoal. Leni, Dona Luzia, a prima da minha esposa estava também, a Thaís. Oi, pessoal, tudo bem? Marcela não vai poder ficar com a gente, Carlos, porque ela está com as crianças. A gente dividiu. Certo. Hoje ela fica com os meninos e eu converso contigo. Aí, de repente, outro dia, aí ela conversa contigo e eu fico com os meninos, para a gente poder... Sem problemas. Administrar essa questão da família, das crianças, das lives. Né? Ó, vocês dois estão de parabéns, viu? Oh, muito obrigado, professor Carlos Henrique. Muito obrigado. Pois é. Professor Odernan é meu grande amigo de Secretaria de Estado de Educação aqui do Distrito Federal, e nós queremos também mandar um abraço a todos os amigos da Secretaria de Educação que está acompanhando aí conosco, né? Já falamos o nome de alguns aí, e todos os outros que estão participando aqui com a gente também. Sim. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Marcela, Marcela disse que está sim, ela está pelo chat. Ela está com os meninos lá na sala e está no chat para acompanhar também a nossa conversa. Muito bem. Boa noite, Marcela. Priscila, boa noite, Priscila. Priscila entrou aqui também. Priscila também estava na outra live, o pessoal da editora. Eu queria ter falado, eu lembrei dela e acabou que na conversa eu não falei. Mas hoje, Priscila, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Isso aí. Muito bem. Como o Kaique já apresentou, meu nome é Odernan, eu sou várias coisas, né, Kaique? Um monte de coisas. Isso. Mas entre elas, né, entre tantas as coisas, trabalho na Secretaria de Educação. Isso. Sou pai, sou filho, sou pai de 3 crianças lindas, sou filho também de Hernani Dias e Josefa Luiz dos Santos Dias. Pai da Maria Alice, pai do Felipe, pai do Tiago, casado com a Marcela de Andrade Ponte Dias. Isso aí. Boa noite ao pessoal da Ava Editora aí fazendo presença, né? Ava entrou. Oi, pessoal. Ava. Isso. Meu cunhado também, ó, João Paulo, acabou de entrar. Oi, João Paulo. Tio Vivaldo também está na área. Sejam bem-vindos, boa noite. Muito bem-vindos. Pois é, eu, Carlos Henrique, sou formado, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, em Educação à Distância, especialidade na FAC-Senac Brasília, né? Curso à distância de Africanidade e constelador sistêmico, né? Tanto familiar como corporativo também. Estou aí em plena formação de coach e comportamentalista, né? De perfis comportamentais, né? E trabalhamos junto aí na Secretaria de Educação, né, professor? Estamos aqui para esse bate-papo. Carlos Henrique, você estava estudioso, hein? Fazendo um monte de coisa. Eu nem sabia que você estava estudando essas teorias comportamentais. Depois você me conta um pouquinho sobre isso. Pois é. Sim. Eu estou com um curso aí de teorias comportamentais, mas depois desse eu quero fazer o Corpo Explica, que é muito mais completo. Né? Que bom, parabéns. Estou acompanhando o Corpo Explica por diversas lives aí e já vi que me ganhou o coração, viu? Que bom. Depois vamos trocar umas figurinhas aí nessa parte. Correto. Só para a gente iniciar a nossa conversa, eu vou um pouco fazer uma breve apresentação da constelação sistêmica para que os outros não caiam de paraquedas quando a gente começar de fato a nossa conversa a respeito da sua bela obra, certo? Tudo bem. Por favor, professor Carlos Henrique. Isso. A constelação, quando a gente fala em constelação, a gente pensa em estrelas, e na verdade não tem nada a ver com cosmos, essas coisas assim de estrelas,
né? Não, Porque se a gente foi uma tradução que foi feita direto para o inglês, e depois do inglês foi feito para o português brasileiro, e aí veio constelação. Mas o nome correto da tradução do alemão direto para a gente seria posicionamento ou reposicionamento. Ou seja, reposicionar dentro do sistema o que está fora, né? Reposicionar, por exemplo, nós mesmos, né, nos reposicionarmos dentro do nosso sistema familiar, ou no caso corporativo, dentro da nossa empresa, aonde que cada um vai saber aquilo que é seu, aquele que é o seu espaço, aquele que é o seu posicionamento, e vai contribuir com o sistema, né? São 3 as leis que Bert Helling vai deixar aí para a gente, né? Lembra qual é a primeira lei aí, professor Helder? Kaique, eu nunca coloco na ordem, né? Ordem, equilíbrio e pertencimento. Não, sim. Agora, qual que é a primeira? Eu sei que essas 3 são fundamentais. Isso. Qual é a primeira parte de tudo daí do sistema? É você se sentir pertencido, né? E mais que isso, você fazer com que todos estejam pertencidos, né? Que ninguém seja excluído do sistema, né? Ninguém pode ser excluído do sistema. Ah, mas a pessoa é ruim. Não importa. Se ela faz parte da família, ela está dentro do sistema e não pode ser excluída de forma alguma. Kaique, a pessoa pode até ser excluída. Ela pode até ser excluída. As pessoas até fazem isso, de excluir. Só que as consequências dessa exclusão é algo que geralmente não é bom, né? Quando a gente exclui alguém, principalmente do nosso sistema, geralmente as consequências não são tão boas assim para nós, né? Para as pessoas. Por isso que é importante sempre incluir, né? As pessoas sempre estarem incluídas. Isso. Então, a lei do pertencimento é justamente isso, não deixar ninguém fora, né? Sim. Todos têm que ser pertencentes, tem que estar pertencendo ao sistema, né? Incluídos. Aí a segunda lei, que é a lei da cooperação, porque quando eu me sinto dentro do sistema, que eu estou na posição correta, por exemplo, eu sou pai e não quero trocar a minha posição com o meu filho, né? Isso acontece muito quando a criança está nascendo. A gente quer a atenção da mãe e esquece que ali tem um ser que precisa ser protegido, né? E aí, então, o que acontece? Eu me sinto pertencido, mas eu quero estar mais pertencido ainda. Eu vou disputar o espaço com o meu filho. Aí eu acabo sendo a mãe, em vez de ser mulher do esposo, acaba sendo mãe dos dois, né? Isso daí vai gerar uns certos transtornos. Então, uma desordem, né, Kaique? Gera uma desordem, as pessoas vão sair do lugar. Já é a terceira lei. O filho quer ficar no lugar do pai, o pai no lugar do filho, aí gera uma confusão, gera uma bagunça. É bom que cada um esteja no seu lugar, que todo mundo é mais forte e mais feliz quando estão cada um no seu lugar. Isso. Aí a mãe começa a ser juiz e consteladora ao mesmo tempo, né? Fala bem, senta, seu lugar de pai, senta, seu lugar de filho. E perde as forças. E perde as forças no meio dessa guerra toda. Sim. Porque vai gerando o conflito e vai gerando um pouco de exclusão, né? E aí a lei do pertencimento tem que voltar. Tem que reposicionar para chegar aí a colaboração, né? A cooperação e chegar então à terceira lei, que é a ordem, né? E a ordem você já falou muito bem, né? Falando dos seus pais, apresentando seus pais, né? Porque a gente, na lei da ordem, vai falar o quê? Que nós devemos reverência a toda a nossa história, ou seja, quem construiu a nossa história. Sim. Eu comecei me apresentando pela ordem, falando da ordem, porque na história do livro vai falar um pouco sobre isso. Mas eu vou me policiar para não dar spoiler, para não contar os finais, nem os momentos de clímax da história. Mas só essa pimentinha aí, para dizer que na história tem um pouquinho disso também. Verdade. Então, professor, nós vamos começar aqui, então, pela primeira pergunta,
né? Sim. A ideia do livro veio da sua experiência na escola? Um pouquinho. Sim. Teve um pouco da experiência na escola, Kaique, mas o que mais me movimentou para escrever o livro foi as terapias sistêmicas. Foi essa filosofia de vida que foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, porque por meio dela, eu acredito que tem condição de ajudar muitos estudantes na escola e também ajudar muitos professores e muitas famílias por meio da literatura infantil, por meio do livro. Começou na escola, mas o que deu força mesmo foram as terapias sistêmicas. Certo. Eu gostei do que você disse, porque, de fato, é uma fala simples para explicar a constelação sistêmica, né? Filosofia de vida com efeito terapêutico, né? Uhum. Então, nossa segunda pergunta, então, aqui, você não acha que é preciso deixar... desculpa, eu pulei uma aqui. Sim. À vontade, Kaique, pode ficar tranquilo. Estamos num bate-papo entre amigos. Tá tudo tranquilo. Quem não tá por dentro desse contexto da constelações familiares, vai compreender bem a moral da história do livro? Sim. O livro infantil é justamente para isso. Porque por meio das histórias, por meio da fantasia, por meio da arte, é possível que a gente toque nas pessoas sem aquela profundidade burocrática, ou profundidade acadêmica, ou profundidade teórica. Então, o livro infantil, o livro que tem esse apelo da infância, da criança, ele é fundamental nesse aspecto, para justamente trazer de uma forma simples um tema que pode ser muito complexo. Correto. Nós já deixamos lá na nossa chamada para essa live, né, que boa parte, e são os problemas mais relevantes, né, que são marcados no nosso inconsciente, eles são marcados justamente no momento de nossa infância. A teoria comportamental do corpo explica, ela vai falar muito disso, né, que do nascimento até os 3 anos, está definindo o nosso perfil comportamental, pela milenização do cérebro, ou seja, quando o cérebro ainda está sendo formado ali, né, até o 3º ano. Então, vai bem de encontro com isso que você acabou de dizer, porque a nossa criança, ela vai formar o adulto, né? E se ela não está bem formada, o adulto, ele ainda vai estar criança. E ele vai ter que retornar à criança interior dele, a história dele, para trabalhar tudo isso, né? Mas, antes da gente continuar com essa conversa, eu queria perguntar para você, né? Quem não está por dentro do... Desculpa. Você não acha que é preciso deixar mais claro para as pessoas e mostrar de um modo criativo que toque as pessoas, assim como o livro, né, mostrar essa pegada da constelação sistêmica, né, e como ela vem contribuir com a criança? Eu vou faltar um pouquinho, Kaique, depois eu chego nessa tua pergunta. Mas é porque você falou um negócio que é muito interessante, que eu achei muito legal, que é a coisa do livro infantil, da criança interior. Porque me perguntaram esses dias, né, sobre essa coisa do livro para criança, por que escrever um livro para criança, e como é que surgiu essa ideia de escrever um livro para crianças. Só que tem um segredo por trás disso aí. Quando a gente foi escrever o livro, a dor que tinha, quando eu e Marcela fomos escrever, que a gente escreveu em parceria, a dor que a gente percebia era o seguinte: muitos amigos adultos, muitas pessoas adultas que tinham alguns problemas.
alguns nós, algumas pessoas excluídas, elas estavam com algumas dificuldades. E a gente ia conversar com essas pessoas, no sentido de querer ajudar. De querer ajudar. Só que as pessoas armadas não queriam receber. E eu falando, poxa, Marcelo, mas a gente tem tanta bagagem, né, tanto conteúdo, como é que a gente pode levar essa mensagem para as pessoas? Como é que a gente pode ajudar as pessoas, mas sem ferir a liberdade das pessoas, sem feri-las na sua liberdade? Que elas possam ser livres de escolher seguir um caminho mais para a felicidade, um caminho mais tranquilo, ou também não, dentro da liberdade delas. E sem ser ofensivo. Aí, Marcelo, a gente podia escrever um livro, né? A gente podia contar histórias, porque quando a gente conta histórias, a gente conecta com as pessoas, e quando a gente consegue conectar com as pessoas por meio das histórias, elas ouvem, elas se abrem para aquela mensagem, e a partir daí, elas têm a liberdade de agir ou não, de fazer ou não. E quando a gente fala da infância e do livro infantil, é uma forma de tocar e de conectar com a criança de cada um que está dentro de nós. Mesmo nós, adultos, a gente tem a nossa criança, a gente tem a nossa história, a gente tem a nossa vivência. E por meio da história infantil, a gente consegue ir lá na criança de cada um. E às vezes é uma criança que está silenciada, às vezes é uma criança que está escondidinha lá no nosso profundo, lá no cantinho, e ela tinha alguma coisa para falar, às vezes ela tem alguma coisa para nos dizer e a gente não consegue acessá-la. E por meio das histórias, quando a gente ouve a história, quando a gente entra no mundo da história da fantasia, a gente consegue acessar esse mundo infantil. E os pais, quando contam para os seus filhos também, além de contar para as crianças, eles acessam a sua própria criança. E as crianças que ouvem as histórias, elas têm a oportunidade de compartilhar, de dividir, tanto com os amiguinhos da escola, tanto com seus amigos, com os seus pares, quanto com os seus pais. Corretamente. Eu acho muito interessante essa fala sua, porque aqui a gente está quebrando crenças limitantes interessantes, né? Primeiramente, porque a gente tem uma sociedade que visa muito o corpo, e aí esquece da saúde mental, né? O corpo ele é extremamente essencial, porque ele é a nossa carroça, o nosso carro, né? Nos leva aonde for. Mas a gente não pode esquecer que a nossa alma, ela centra o corpo. Ou seja, a nossa mente, o próprio filósofo que criou a medicina, ele já deixou a resposta da cura da medicina de cara, né? Ele falou, mente sã, corpo são. Ou seja, se a mente ela não está equilibrada, você pode fazer o que quiser com o seu corpo, e ele vai dar uma melhorada, mas se você não acordar e não botar sua mente para estar em plena saúde, a saúde do corpo vai padecer. Você pode notar pelaquele dia. O dia que você chega cansado fisicamente, você toma um banho, relaxa e a vida segue em frente. Agora, o dia que você chega cansado mentalmente, rapaz, aí é difícil de você levantar. Nem guincho, né? Então, tem que acordar e pá. Né? Tem que dar aquele salto. Então, que a gente quebre essa crença, né, de que a gente tem que tratar só do corpo. Beleza, a gente começa iniciando do corpo para ter aquele gás para começar a tratar da mente. Mas que a gente não esqueça do cuidado da mente. Né? Sim. E o outro ponto que você diz aí, eu vou te dizer na prática. Das constelações que eu tenho feito até agora, não tem nenhum dos problemas tratados com adulto que a gente não volte à infância. Não tem. Todos eles vão apontar para a infância. Por quê? Não fechou o problema. O problema está se arrastando até a sua forma adulta. Né? Então, nós temos que acordar a nossa criança em todas as sessões que a gente vai fazer de constelação, né? O reposicionamento ali do sistema, a gente vai acordando a criança da pessoa, a criança interior. Então, é extremamente necessário essa sua fala aí. Né? Kaique, antes de você começar a perguntar, só mandar um oi para minha tia Rita, que acabou de entrar, para a tia Marionice, que está entrando também, para o meu amigão Sérgio,
que entrou. Eu estou acompanhando o chat aqui também, para a gente fazer essa conexão, a gente conseguir se conectar nesse laço invisível que conecta os nossos corações, e assim a gente pode ter uma conversa onde todo mundo saia enriquecido. Bonito, Oi, bonito. É oi isso pessoal, eu mesmo. estou olhando vocês entrarem, hein? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Vocês pertencem, eu vejo vocês. Eu vejo vocês. Isso aí. Então, nós voltamos àquela pergunta, né? Você não acha que é preciso deixar isso mais claro para as pessoas que mostram, para as pessoas, mostrar isso de um modo criativo que toque as pessoas, assim como o livro? Esse é o grande desafio, Kaique. Essa pergunta é o grande desafio. É trazer esse contexto das constelações familiares, trazer essa filosofia que o Bert Hellinger conseguiu captar no tempo e não só explicar, mas fazer com que as pessoas consigam vivenciar isso. Vivenciar de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma autoastral, e assim elas consigam desatar os nós que às vezes as prendem e consigam avançar. Esse é o desafio. E às vezes a gente gasta uma grana com tanta coisa, né, que nem vai nos trazer felicidade. Às vezes a gente gasta dinheiro assim à toa, joga fora e não consegue priorizar de repente de fazer uma constelação, de ler um bom livro, de ir numa peça de teatro, de realmente pegar essa grana e fazer algo maravilhoso, né? Porque o produzir obra de arte é muito gostoso, é muito bom, mas depois esse processo também de fazer chegar às pessoas é um outro caminho, que é bem mais difícil. Mas também na luta, Isso. Chegando, né, devagarinho, de um por um. Com a conquista de vocês, né? Nós também. Muito obrigado, que bom. Verdade. Pessoal, bota aí no chat aí, se o Helder né, congelou aí, porque para mim ele está frozen aqui, ele congelou. Como é que tá aí para vocês? Está aparecendo a imagem, está saindo o som direitinho? Ajuda a gente aí, coloca no chat aí. Opa, voltou! Voltou, Kaique, é que tinha travado. Eu tinha travado para você aí também? Isso. Você tinha travado aqui para mim também. Então estamos de volta. Ó, Claudeci, oi Claudeci, tudo bem? Querida professora. Congelou, voltamos. Você sabe que Claudeci vai ser minha Master Coach, né? Ah, é? Nossa, parabéns. Tá em muito boas mãos. Verdade. Muito boas mãos. Então, a próxima questão aqui para trabalhar é como foi a escolha de fazer um livro não convencional? Eita, no formato que você deu. Essa pergunta aí eu gasto um tempo para responder. Eu tenho que achar um jeito de respondê-la rapidinho, bem rapidinho. Porque ele tem uma intencionalidade de ser diferente, o livro. De não ser aquela coisa linear, uma página após a outra. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas se conectem com o presente para poder entrar na história e, a partir da história, fazer as conexões necessárias para que ela consiga avançar e compreender as diversas camadas que tem no livro. No começo, algumas pessoas que já leram, elas até falam, nossa, eu peguei o livro e achei estranho, achei esquisito, porque você abre ele, aí a história está toda numa folha. Eu dando spoiler. Aí a história está toda lá. Só que não está de um jeito convencional. Então a pessoa ela tem que parar, ela tem que observar, ela tem que analisar onde é que está o mapa do tesouro, que é a forma do mapa do tesouro. E a partir daí trilhar o seu próprio caminho. Que as crianças adoram. E isso foi uma dica de uma artista plástica da Avá Editora, que ela falou, nossa, a gente vai falar do livro que é sobre completude, uma caminhada do quebrado à completude, por que a gente não faz um livro inteiro? Aí eu achei genial, não tinha a mínima ideia como é que ia fazer, mas aí o pessoal da editora falou, a gente pode fazer dessa maneira aqui, que vai ficar show de bola. Eu falei, então vamos nessa. Aí a gente falou o mapa do tesouro, né? E a gente está buscando o nosso tesouro, a nossa criança interior, né?
Ó, o pessoal no chat, não dá spoiler, você tá dando spoiler da história. Mas beleza. Mas não tá não. Eu tô achando que o povo tá ficando mais interessado, viu? Quem ainda não leu vai perceber isso quando tiver dentro do livro. Quando tiver com seus pequenos, com a sua criança dentro do livro, vão perceber tudo isso, vai ver que tem muito mais. Tem uma filosofia antiga dos Upanishads, que são livros antigos orientais, que eles dizem que todo texto, viu, Kaique? Toda obra de arte, ela tem 7 níveis. Tem 7 níveis de compreensão. E passar cada nível desse de compreensão vai depender de cada um. Cada pessoa que está diante da obra e o tempo que ela dedica a esta obra vai permitir com que ela avance cada vez mais níveis. Então, por mais que eu dê algum spoiler aqui ou acolá, a cada lida, a cada encontro com o livro, com a infância, com a história, é um novo aprendizado, é uma nova mensagem, é um novo enriquecimento cultural. Do que eu vi do seu livro, assim, tem 2 perspectivas. Tem a perspectiva da leitura e a perspectiva da arte também. Né? Sim. E a arte é uma coisa que sempre que a gente revisita, nunca é a mesma coisa que a gente vê, né? Não. Porque vai depender do nosso estado de alma, vai depender das nossas emoções. Boa noite, Kátia, minha querida parceira de live aí, né? Hipnoterapeuta. É uma honra tê-la conosco, seja bem-vinda. Então, cada obra de arte que você vai revisitando, né, você vai remodelando aquela obra a partir do momento que você está vivendo. Né? Heráclito, o filósofo grego, né, do século VI a.C., ele fala: não se toma banho no rio 2 vezes. Né? Porque quando você sai do rio, o rio levou um pouco de você. E você traz consigo um pouco do rio. Né? E quando você entra lá, é uma nova troca. Então, quando você fala bem assim, quando você estiver dentro do livro, é como se mergulhar no rio, né? Você vai deixar um pouco de você no livro e vai levar um pouco do livro para você, né? Sim. Tu acredita, Kaique, que eu estava pensando nisso, na hora que você falou no Heráclito, eu ia falar a mesma coisa, mas aí você já captou os meus pensamentos, é isso mesmo. Não, tá tranquilo, é bom que a gente está se complementando, né? A gente está bem alinhado na questão do pensamento. Mas é isso mesmo, não se toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque as águas já passaram e eu sou uma nova pessoa depois desse banho. E assim é com tudo que a gente faz na vida, né? A pessoa que nós seremos depois dessa live já serão outras pessoas, já não são mais as pessoas que estavam lá atrás. Então a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se desenvolvendo. Tanto na dimensão do corpo, quanto na dimensão da mente. Corpo e mente alinhados num só ser. Verdade. E eu vou aproveitar aqui para dar uma pequena aulinha de filosofia, né, que serve também aí para qualquer tipo de terapia, né? Não só a constelação, qualquer tipo de terapia. Né? Sócrates, quando ele iniciou a filosofia lá na Grécia Antiga, ele questionava todo mundo que passava na praça, ia questionando, até que derrubava aquele conhecimento que a pessoa pensava ter. Né? Para quê? Para construir um novo conhecimento, ou seja, sabe o que é o amor? O amor é isso, o amor é aquilo. É isso mesmo, é isso mesmo? Ah, eu já estou em dúvida se não é. Né? E aí, quando a pessoa falava bem assim, eu não sei, que é a frase de Sócrates, só sei que nada sei, né? Quando a pessoa falava, eu não sei, aí ele falava assim, então vamos ver o que juntos podemos construir de conhecimento, né? Porque o conhecimento não se constrói só, ele se constrói junto. Né? Sim. Então, é um método que a gente utiliza em qualquer terapia. Primeiro, suspender o juízo. A gente não está lá para julgar ninguém. Né? Segundo, você vai questionar a pessoa de forma que ela mesma vai quebrar as crenças dela. As que não são crenças basilar, são crenças que pulsam para a vida, né? Ou seja, crenças limitantes que pulsam para a morte, aí elas vão quebrar. A gente vai questionando e elas vão quebrando as crenças dela, né? Para que aí então possa se construir as crenças de vida, as crenças que pulsam para a vida.
né? Sim. Voltando ao quê? A criança interior, né? Segue aí o que você estava falando. Não, que você estava falando aí dessa coisa da neutralidade, né, do terapeuta, que quando você está diante de uma terapia, e no caso a gente está falando muito aqui das constelações, né, você é terapeuta na parte da constelação, eu também, Marcela, e eu estou vendo na live que tem muita gente também que está ligado nesse movimento das constelações familiares do Bert Hellinger. E uma das coisas fundamentais quando você está diante das pessoas que estão envolvidas no processo é justamente esse, de você não ter medo, você não ter intenção e não ter conhecimento. Você vai limpo, você vai como uma criança, né? Você vai de uma maneira totalmente aberta a viver aquilo que está vindo para você. Tem outras 3 dimensões que a gente tentou colocar no livro, e eu acho que a gente conseguiu bem, para olhar forma e conteúdo, que é a questão do tempo. A gente tem um tempo Cronos, que é esse tempo do relógio, né, que a gente fica olhando para o relógio para ver. A gente tem o tempo Kairos, que é o tempo da oportunidade, que é aquele tempo onde passa uma grande oportunidade na sua frente, você não pegar naquela hora, você vai perder algo muito valioso. Que no dito popular é o cavalo selado, né? O cavalo selado, ele só passa uma vez na sua frente. Se você não pegar ele, montar e sair, você perdeu aquela oportunidade do que está passando ali. Só que a infância, ela vem num tempo que nem é no tempo Cronos, que geralmente é o tempo que já passou, é o tempo passado, é o tempo do relógio, e a infância também não é o tempo Kairos, não é o tempo que você está olhando para o futuro ou para aquela oportunidade que vai te levar para o futuro. A infância é o tempo Aion. E o que é o tempo Aion? É você viver o agora, é você viver o Nirvana, é você estar totalmente presente e conectado naquele momento. Isso é fundamental tanto para as constelações familiares, tanto para a arte, tanto para o livro, tanto para a história. E na história do Menino Quebrado, a gente, nessa parceria com a editora, com o pessoal das artes plásticas, com a escrita, com a literatura e com os conceitos das constelações, surgiu isso, nos veio esse presente de vir essa obra com todas essas características. E cada um vai conseguir alcançar de acordo com essa entrega ao tempo Aion, essa entrega à sua infância, essa entrega à sua criança. É muito bonito isso que você falou, porque nós, professores de filosofia, somos encaixados como doidos, né? Uhum. Por que nós somos encaixados como doidos? Justamente por causa da questão da atemporalidade, né? Aristóteles é um outro filósofo grego, né, que foi aí, discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. E ele falava o seguinte: o que é uma semente? Uma semente é em ato, ou seja, agora, atualmente, ela é semente. Né? Em potência, ela é uma árvore. E em potência potencializada, ela vai vir a ser um fruto. Né? Então, em ato atual é o tempo de agora, que você disse, né? Em potência é a potencialidade, o que pode vir a ser, ou seja, o futuro. Né? E aquilo que ela foi, se ela foi árvore, se ela foi fruto, né? Ou seja, ela nasceu e está gerando um novo ciclo de vida. Né? Era o passado. E aí, o que nós, professores de filosofia, filósofos doidos, falamos? Né? Que o passado é a história que já aconteceu, mas não está acontecendo agora. Né? E que o futuro é aquilo que pode vir a acontecer. Então, é probabilidade, matemática. Né? E o que nós temos? Nós temos o presente. Né, que pode até ser produto do nosso passado, mas o passado se foi. O que nós temos é o presente, é aquele cavalo selado que você falou, né? Tá aqui o presente. Se a gente quiser, a gente pula e muda em cima. Senão a gente vai ficar dormindo. O Kaique, mas esses dias eu estava conversando com Marcela e ela teve uma sacada que eu achei genial, Kaique. Justamente nessa questão do tempo e sobre as constelações familiares. E ela falou uma coisa que sempre me chama a atenção. Ela diz assim que com as constelações é como se a gente tivesse uma máquina do tempo e a gente consegue ir lá no passado. A gente vai lá no passado
toca no passado, às vezes tem um nó, tem uma ferida, tem uma marca, você vai lá, resolve aquilo e volta. E quando você volta, você tem toda uma caminhada onde você se projeta para um futuro melhor. Sempre que se fala nessa coisa do tempo, né, nessa dimensão do tempo, passado, presente e futuro, a sensação que nos dá é que a gente está só agora, né, daqui para frente. Mas quando a gente consegue ter esse olhar para ir lá atrás e voltar, é algo fantástico. É fantástico e que eu não consigo ver em outra teoria, em outra filosofia que possa fazer isso. Curador. Que possa curar dessa maneira. Que possa curar, às vezes, essa criança que está quebrada, né? Que mesmo no adulto, mas ainda tem uma criança quebrada. Ó, Marcela, contando os devaneios. Sim, estou contando. Estou contando os devaneios. Como diria o nome do meu projeto, né? Isso é resiliência, né? A gente ir até o nosso máximo, o nosso limite, e aí depois voltar ao equilíbrio. Buscar a nossa criança interior, o nosso respeito aos nossos ancestrais, que contribuíram com a nossa história e que fizeram a história acontecer, né? Afinal de contas, se eles não fossem porta do universo, como é que estaríamos nós aqui? Então, temos toda essa gratidão aos nossos antecessores, né? E você falou um pouquinho de corpo, Kaique, no começo. E é fundamental a gente lembrar, com relação aos nossos antepassados, que a nossa dimensão orgânica, o nosso corpo, ele é 50%, isso biologicamente, 50% pai e 50% mãe. Então, para além dessa dimensão cognitiva, dessa dimensão mental, dessa dimensão da consciência, nós temos também uma dimensão animal, uma dimensão biológica, no qual a gente deve aos nossos antepassados. A gente deve honra e a gente deve gratidão aos nossos antepassados. Primeiramente, o laço mais próximo, né, Kaique? Que é o papai e a mamãe. O pai e a mãe, que é 50% um, 50% o outro. E se eu fico com raiva de um, se eu não quero conversar com um, ou tenho alguma desavença, eu estou tendo uma desavença com metade de mim. E se eu tiver uma desavença com o meu papai e a minha mamãe, aí eu tenho uma divergência com o meu corpo inteiro. E como avançar, como ser feliz, como progredir, como prosperar se eu estou em desacordo com o meu corpo, se eu estou em desacordo comigo, estando em desacordo com meu pai e com minha mãe. E antes deles, com os meus avós, com os meus tios e tantas outras pessoas que vieram antes de nós, para que a gente tivesse o que a gente tem hoje. Então a gente é feliz e a gente avança quando a gente tem gratidão a todos esses outros que vieram antes de nós. A todas essas pessoas que carregaram o piano para que hoje a gente tivesse uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, uma vida mais leve. E temos que ter gratidão até mesmo quando a nossa proximidade não é tão grande, né, com os nossos pais. Às vezes a gente passa situações, por exemplo, eu conheci meu pai com 15 anos. Né? Sim. No ensino médio até o ensino médio eu sentia muita falta dele. Eu brincava bastante para, vamos dizer que era uma defesa. Até hoje eu sou brincalhão demais. E isso é uma defesa que o meu cérebro faz para defender da história mesmo, né, das pancadas da vida. No ensino médio, eu costumava brincar com a professora de biologia que os 46 cromossomos era dividido igual entre pai e mãe, e aí era 20 do pai e 20 da mãe, né? Aí ela perguntava, e os outros 6? É polêmico, entendeu? E os outros 6? É o do vizinho, né? Por quê? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que em algumas situações acontece isso, né? E a pessoa vai conhecer o pai adulto. E quando conhece o pai, né, em vez de ter a gratidão dele ser a porta do universo, em vez de reconhecer nele essa paternidade, a pessoa fica de birra com a sua infância, né, e deixa o tempo oportuno passar. Deixa o tempo oportuno passar. Perde o Kairos. E aí gera a exclusão.
né, e gerando a exclusão, nós nunca vamos estar completos. Nunca vamos estar correspondente, né, à segunda lei, e nunca vamos obedecer à ordem, a terceira lei, que é para chegar ao equilíbrio, né? Sim. Kaique? Aí, na obra lá, como é que é esse trabalho aí? Eita, aí agora é o desafio, hein? De contar a história, de falar dessa história do menino que estava quebrado emocionalmente e vai em direção à sua completude e sem dar esses spoilers, sem falar o que acontece na obra. Mas na obra é assim, para dar um temperinho, né? É uma questão de um menino que está fragilizado assim, a gente colocou como se fosse o bullying, né? Mas o bullying é uma palavra que é trazida do inglês para cá, e o bullying norte-americano é diferente do bullying brasileiro. O bullying brasileiro, tu conhece bem, eu conheço bem, é aquele bullying da piada, é o bullying da sacanagem, é o bullying do apelido. E o bullying brasileiro, ele só pega na pessoa que apela. Ele só pega naquele que geralmente está enfraquecido emocionalmente. E essa história do menino quebrado é uma criança que está fragilizada emocionalmente, que ela está enfraquecida. Então, quando os coleguinhas da escola, eles encarnam nessa de tirar uma onda, de fazer uma piadinha, uma coisa, aí ele não sabe como lidar com isso. E ele começa a sofrer por não dar conta de lidar com isso. Mas, na verdade, a raiz do problema não é o bullying. A raiz do problema não é o coleguinha que está fazendo uma piadinha, que está fazendo uma piada. Na verdade, é uma coisa que está lá atrás, que ele precisa resolver, que ele precisa caminhar em direção à completude, porque a partir daí, esse bullying bate e cai, bate e não pega. E eu não sei se tu sabe disso, isso aí também na escola, às vezes eu também era bullyingado e às vezes eu também fazia bullying. Eu não sou santo. E é isso mesmo. Quando você vai fazer o bullying com um colega, vai fazer uma piada, vai tirar uma onda, e ele não apela, e ele não se irrita, ele não fica nervoso, não tem graça. Aí o que você vai? Você vai procurar outro. E quando é que não tem graça? Quando é que você faz o bullying com a pessoa e ela tá... Quando ela tá inteirona, quando ela tá segura de si, quando ela tá firme, quando ela tá no seu chão, no seu alicerce, cara, pode vir o que vier, que ela tira de letra, que ela passa por cima e assim ela avança. E no livro, a gente tentou fazer isso, tentou contar essa história de como tá firme, de como tá alicerçado nas suas bases, como é que você tá inteirão para você conseguir viver bem, para você conseguir avançar. Tá numa história infantil, tá por meio da arte nesse tempo da infância, mas serve para qualquer pessoa, tanto criança, quanto adulto, quanto adolescente, se entregou à arte, se entregou a essa obra, se a pessoa estiver aberto, ela vai carregar ensinamentos valiosíssimos. Acho que eu mandei aí sem mandar os spoilers da história, né, para não estragar. Tô tentando, hein, e vamos conseguir. Verdade. Então, é isso, né, a gente não consegue se curar sem aceitar a nossa história. A gente não consegue se curar sem aceitar as histórias dos nossos antepassados, né? Estão todas conectadas, por isso que é sistêmico, é um sistema. E quando a gente tenta desalinhar o sistema não anda e a gente anda para trás, né? Então, acho que foi bem dito por você isso daí, né? E estará mais bendito ainda na obra, né? De quem abrir a obra, quem entrar sem esse julgamento, querendo desconstruir as suas próprias crenças e deixar que as novas crenças venham crescer e crescer, né? Crescer e crescer, né? Desenvolver a sua criança interior, necessariamente, porque não tem outra forma de cura a não ser por esse viés de buscar a sua criança interior, né, para que possa chegar a um adulto de completude. Sim.
E até mesmo a própria caminhada da criança, né, Kaique? Ela estando inteira, ela cresce bem, ela cresce feliz, ela cresce forte e se torna um adulto forte. Não esperar ficar adulto para poder conseguir desatar esses nós, essas amarras. Que a gente pode fazer essa caminhada já desde lá de trás. Então é um momento bom, tanto para a criança quanto para o adulto. É aquele momento onde a gente não está nem no passado nem no futuro, a gente está ali no Ion, no momento presente. E falando do livro também, o pessoal tá me perguntando como é que faz para adquirir o livro e a obra. Isso, era a pergunta de agora, né? Era? Eu antecipei a pergunta. Isso. Quem está interessado na obra, estão interessados agora, os outros que vão ver essa live ainda mais para frente, né? Como é que vai fazer para poder, né, ter esse mapa do tesouro em suas mãos? Aí tá entrando no Instagram, minha criança, @minha.criança, tá disponível lá, é só entrar no link da BIOS, clicar no link da BIOS, já vai para uma página. A gente tá, por conta dessa coisa da pandemia, né, então a gente está fazendo tudo online. Você entra na página